Olá, mulheres lindas e abençoadas, aqui é a Simone do Grupo Proverbiando. Jamais se esqueça do quanto você é importante, especial e amada pelo Senhor. E hoje nós vamos dar continuidade à nossa leitura, João capítulo 3, nós vamos terminar esse capítulo, versículos 31 ao 36, que nós vamos ler, diz assim: Quem vem das alturas certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno e fala da terra. Quem vem do céu está acima de todos e dá testemunho daquilo que viu e ouviu, mas ninguém aceita o seu testemunho. Quem, porém, aceita o testemunho que ele dá, certifica que Deus é verdadeiro. Pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus não dá o Espírito por medida. O Pai ama o Filho e entregou todas as coisas nas mãos dele. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. E quem se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida eterna, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Uau! Queridos, aqui nós vemos então ainda a conversa de João Batista com os discípulos, né? E com aquelas pessoas que vieram questioná-lo sobre Jesus. João Batista sempre foi tão firme na sua certeza e ele nos ensina algo tão lindo aqui, sabe? Quando ele vai falando aqui sobre quem vem do céu, fala do céu, quem vem das alturas, acaba que está realmente testificando sobre Deus, né? Quem vem da terra, fala da terra, sabe? Isso nos leva a pensar sobre o que nós temos falado, o que tem saído da nossa boca, porque a nossa fala, ela mostra de onde nós somos. Aquilo que a gente fala mostra o que está dentro do nosso coração. Sabe, a sua fala, as suas palavras, ela aponta para onde está o seu coração. Quando nós convivemos com uma pessoa, a gente pega os jeitos, né? A forma que essa pessoa fala. E a gente acaba copiando aquilo daquela pessoa. E sabe, assim é a nossa vida com Deus. Quanto mais nós ficamos com Ele, mais nós ficamos parecidos com Ele. Quanto mais tempo nós passamos com o Senhor, mais nós falamos das coisas do Senhor. E falar das coisas do céu é viver o céu nessa terra. E é o que Deus tem para nós. Sabe, João estava dizendo que as palavras dele testificavam que ele era do céu. E que quando a gente aceita isso, a gente está afirmando que Deus é verdadeiro. Ele fala o tempo todo que Deus é testificado através da vida dele. E sabe o que mexe muito com a gente? É que ele diz assim, que Deus, ele não dá o Espírito por medida, ou seja, ele não vai derramar 20%, 30%, uma certa porcentagem dele sobre nós, não. Deus, ele derrama sobre nós tudo, sem limitações. Por quê? Porque Deus é um Deus generoso. Deus é bom e Ele é uma fonte inesgotável. E tudo que nós precisamos é do Espírito de Deus para a gente conseguir viver uma vida plena. Sabe, nós precisamos do Espírito de Deus por completo na nossa vida, nos guiando, nos ensinando o que nós precisamos fazer, como nós temos que fazer, como nós devemos falar, como nós devemos responder. Nós precisamos do Espírito de Deus sem limitações. E no final, ele termina dizendo que o Pai amou o Filho e entregou todas as coisas na mão dele. E é por isso que nós precisamos crer no Filho de Deus. Sabe, nós precisamos crer no Filho de Deus. E se você crê em Jesus, se você acredita nele de verdade, você precisa confiar. Confiar é diferente de acreditar. Por quê? Quando você acredita em uma pessoa, você realmente acredita que ela faz isso ou aquilo. Por exemplo,
Uma história conta que um homem era muito bom em corda bamba. Ele era o melhor. E uma pessoa viu aquilo e falou: Nossa, você realmente é muito bom. E ele perguntou: Você acredita mesmo que eu sou bom? Sim, eu acredito. Que eu posso caminhar aqui tranquilamente? Acredito, eu já vi você fazendo. Aí ele fala com ele: Então vem comigo. Segura nas minhas costas e vem caminhar comigo nessa corda bamba. E aquele homem olha para ele e fala: Não, aí também não, eu não vou. Porque ele acreditava que aquele homem realmente era um profissional, mas ele não confiava o suficiente para se entregar a ele. Sabe? O que nós precisamos é confiar que o Senhor, Ele vai nos segurar quando a gente estiver passando por um momento difícil, que Ele vai segurar a nossa mão e a gente não vai cair. Que mesmo quando a gente estiver em cordas bambas, segurando nas mãos dele, entregando-nos a Ele por completo, Ele não vai nos deixar cair. Eu te convido nesse dia a confiar em Deus inteiramente, porque aí sim você vai passar tempo com Ele e você vai falar das coisas dele. E isso vai mostrar com quem você esteve. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigada pela tua palavra, que ela encontre morada no nosso coração e que nós possamos aprender a confiar no Senhor inteiramente. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Eu te abençoo com essa palavra. Um beijo no seu coração.